Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus continue derramando incontáveis bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Para mim é um prazer e um privilégio estar novamente com todos vocês para tratarmos da temática da lição desse trimestre, que nos fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Desta feita, para dar uma aula sobre o tópico As causas da desunião devem ser eliminadas. Quero contar com a sua participação. Esses estudos têm sido bastante proveitosos e desta feita não será diferente. Portanto, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você já esteja antenado com as notícias, com as atualizações do canal. Deixe o seu like ou o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que você também contribua para a propagação deste canal e, consequentemente, a divulgação do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus, para todos aqueles que querem ser edificados e para todos aqueles que precisam aprender mais do Senhor. Vem conosco para essa aula, vai ser mais uma vez muito bom. Interaja comigo, vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ver o que nos traz esta lição. As causas da desunião devem ser eliminadas. 23 de agosto de 2020. O texto áureo está lá no livro dos Salmos, capítulo 133, verso 1, que nos diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos para a verdade prática. Vamos ver o que nos diz a verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura diária de segunda a sábado nos traz alguns assuntos relacionados ao tema da aula, ao tema da lição. Na segunda, a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Na terça, a desunião impede o crescimento. Na quarta, união, o caminho para a comunhão e o amor. Na quinta, a união engrandece a igreja. Na sexta, a união é uma grande força. E no sábado, o Espírito Santo opera a união perfeita. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Neemias, capítulo 5, versos 1 e do 6 ao 12. Vamos ver o que nos diz o texto. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos? Ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Continuando a leitura. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: Restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Olha que texto interessante. Ele será a base da nossa reflexão e, sem dúvida alguma, iremos amadurecer muito em relação a esse conteúdo que será ministrado.
Os hinos sugeridos são os 50, 145 e 426 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. E os objetivos específicos são explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a Igreja. Um segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E um terceiro objetivo específico, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Iremos trabalhar esses assuntos. O autor, que é o comentarista, que é o saudoso pastor Eurico Bergsten, nos traz como introdução para essa lição. Veremos o conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. No subtópico primeiro, vamos falar um pouco sobre a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E qual era a base dessa união? Em que ela estava pautada? É importante destacar que quando falamos em união, nos lembramos do termo koinonia, que está associado a ajuntamento, agrupamento de pessoas que estão voltadas ou direcionadas para interesses comuns. Então, essa comunhão, essa harmonia, essa sintonia, esse viver em coletividade faz parte intrínseca do povo de Deus, das características da igreja que o Senhor estabeleceu. E qual é a base, segundo o autor, nesse contexto, nesse cenário? Todos eram o mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Então, podemos perceber que eles estavam vivendo num só propósito, porque faziam parte da mesma descendência, se constituíam de um único povo, professavam a fé no Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, e com base nisso eles começaram toda uma reconstrução voltada para o que eles haviam perdido no decorrer da história. Perdido o seu lar, perdido a sua nação, perdido a adoração ao seu Deus através das proibições dos povos que os submeteram como escravos. E isso estava sendo restaurado, recuperado em etapas, através da reconstrução da cidade, através da reconstrução dos muros, através da reconstrução do templo. E esses objetivos comuns eram que promoviam a união daquele povo. Todos haviam também experimentado um despertamento que Deus havia dado através do rei Ciro, que foi o rei usado pelo Senhor para editar um decreto autorizando os judeus a retornarem para Jerusalém e realizar a reconstrução da cidade. Então, a união do povo naquele contexto estava baseada nesses aspectos. E ela, sem dúvida alguma, como é trazido pelo próprio comentarista, simboliza a união que devemos ter como Igreja de Deus, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 6, especificamente no versículo 16. A Igreja possui muitos fatores que promovem a união em relação a todos aqueles que fazem parte dela, porque estão ali reunidas pessoas que nasceram de novo, pessoas que desenvolveram uma perspectiva de viver uma nova vida em Cristo, pessoas que se tornaram parte da família de Deus, pessoas que estão se propondo a viver como um em Cristo. E isso, sem dúvida alguma, promove a união. Isso, sem dúvida alguma, nos direciona para um viver comum. E é essa lição que nós podemos absorver do contexto do povo de Israel ao retornar do cativeiro e trazer para os nossos dias, para o nosso cotidiano, desenvolvendo esse aspecto e aplicando na nossa realidade. Nesse cenário, existem algumas bênçãos que são advindas dessa proposta de união ou dessa união efetiva e que se concretiza nas atitudes do dia a dia. Um primeiro aspecto é que os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida quando vivem em união, porque eles estão ali cercados de pessoas que
às vezes são contrários à sua fé, ou que fazem oposição ao seu modo de viver. E quando eles estão juntos, eles acabam recebendo um apoio espiritual da sua família espiritual, da sua família em Cristo. Como diz o próprio salmista no Salmo 33, verso 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isto é uma riqueza incomensurável, que é chegar na igreja e encontrar um ambiente de amor fraternal, onde predomina a união entre os irmãos. Isso faz toda a diferença. Uma outra bênção decorrente desse processo ou desse viver em união é que na igreja levamos as cargas uns dos outros e recebemos também um estímulo, um incentivo para conseguir levar as nossas próprias cargas. Aí você me pergunta, como assim levar as próprias cargas? A Bíblia fala sobre isso explicitamente, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, no verso 2, quando Paulo nos orienta a levarmos as cargas uns dos outros, mas também nos diz que existem cargas que cada um deve levar sozinho. Então, além de dividir esse peso com os irmãos, nós recebemos um fortalecimento em Deus para carregar as nossas dificuldades que nos são particulares, e a gente geralmente não tem como dividir com outras pessoas. Isso é inerente à vida do ser humano. Isso é inerente à vida de cada um que está exposto às intempéries, que está sujeito a tudo que acontece debaixo do sol. Tanto eu como você temos problemas que podem ser compartilhados, divididos e para os quais podemos receber apoio. Mas também existem problemas em nossas vidas que nós temos que resolver sozinhos, porque compete exclusivamente a nós. Um outro aspecto que se caracteriza como bênção na vida dos que vivem em união é a união nos faz fortes. Então veja que eu já tracei um comentário sobre isso e aqui o comentarista da lição traz uma ilustração sobre a ovelha, que quando ela está sozinha ela é facilmente arrebatada, mas quando está junto com o rebanho ela está protegida, porque todos estão ali para lutar uns pelos outros, para proteger uns aos outros. Isso é importantíssimo. E um outro aspecto que reflete a bênção sobre a vida dos que vivem em união é que através dessa união o mundo conhecerá que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Porque é característica dos salvos em Cristo. É característica daqueles que vivem uma nova vida em Deus. Viver em união, viver em harmonia. Isso se manifesta como espelho da glória de Deus sobre as nossas vidas. Um outro aspecto que podemos observar é que essa união é uma verdadeira força intrínseca, mas que também foi compartilhada por Cristo através do seu ministério, através da glória que ele recebeu. Se nós pudermos observar em João capítulo 17, verso 22, o texto diz assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então veja que Cristo recebeu do Pai a glória de que ele necessitava e transferiu essa glória para os discípulos para que objetivamente eles fossem um em Cristo. E o fato de serem um em Cristo faz com que todos possam observar, enxergar que há unidade em relação ao corpo, que há unidade em relação à família. E onde há unidade, há força. Onde há unidade, há resistência. Onde há unidade, há resiliência. Onde há unidade, há capacidade de vencer. Então, precisamos internalizar isso de forma muito clara para que sejamos vitoriosos em Cristo. Tenho aqui uma instrução de subsídio didático-pedagógico, que é o dicionário Vini. Então, uma sugestão de
bibliografia para que você possa adquirir e se debruçar sobre termos e significados dos termos contidos na palavra de Deus. Vamos continuar. Tópico de número 2. A união entre os judeus estava ameaçada. E aí, no decorrer desse tópico, vamos ver alguns aspectos como qual era essa ameaça, como essa injustiça se explicava, especificamente falando o que estava acontecendo. Conforme o texto que nós lemos na leitura bíblica, em classe, podemos observar que os judeus que estavam ali totalmente envolvidos na reconstrução daquela cidade tinham situações financeiras diferentes. Uns eram muito pobres e necessitados, e outros eram ricos. E o que acontecia? Os ricos estavam emprestando dinheiro para os pobres e cobrando-lhes juros e muitas vezes abusivos. E quando esses valores não eram pagos, eles estavam escravizando seus irmãos, confiscando os seus bens, em alguns casos tomando até os seus filhos como pagamento da dívida. Isso, no decorrer do tempo, foi criando uma insatisfação e um problema gravíssimo no relacionamento entre os próprios irmãos judeus. Então foi isso que ameaçou a união dos judeus naquele contexto. Isso foi a causa de um grande clamor entre o povo, porque eles precisavam de uma solução. Eles precisavam sair daquela condição, porque o projeto, o propósito era reconstruir a cidade. Mas como tinham irmãos agindo de forma opressora, aquilo criou bastante revolta, bastante conflito. E como se explica isso? Podemos observar duas coisas que aconteceram naquele cenário. A primeira era a falta de amor dos mais ricos em relação aos mais pobres. E aí podemos até questionar, mas ninguém empresta dinheiro para não receber algum tipo de juro de volta. Olha a atuação dos bancos, porque sabemos que o dinheiro se desvaloriza com o passar do tempo. Sabemos que mesmo quem empresta dinheiro está pautado naquele lucro para manter os seus investimentos. Mas aqui o cenário nos mostra de uma forma pontual um abuso que era exercido pelos mais ricos. Nem todo lucro, precisamos entender isso, é em dinheiro. Nós podemos lucrar de diversas formas, como através da filantropia, através do respeito mútuo, através da capacidade de abençoar os nossos irmãos e superar as dificuldades vivendo em união. E naquele contexto que eles mais precisavam era disso, solidariedade, misericórdia, companheirismo mútuo. Como é que os ricos poderiam agir em detrimento desse cenário? Flexibilizando, ajudando seus irmãos, não visando o lucro naquele momento, mas o bem-estar da comunidade, olhando para o projeto, olhando para o propósito, olhando para a necessidade da cidade que precisava ser reconstruída. Mas não, eles estavam pensando só nos seus próprios bolsos. E isso criou muita revolta. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Que devemos suportar uns aos outros em amor. Filipenses 4:2. E muitos outros textos nos falam acerca disso. E naquele momento os ricos não estavam considerando isso. Eles só queriam explorar os mais pobres. Um outro aspecto que caracteriza as atitudes deles, eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos irmãos. Eles apenas os oprimiam no sentido de se tornarem mais ricos, mais prósperos financeiramente. E financeiramente, como eu acabei de dizer, o lucro financeiro em dinheiro não resume tudo aquilo que nós precisamos. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, a Bíblia nos diz isso.
Não é pecado ninguém enriquecer, não é pecado ninguém obter lucro, mas isso não pode ser feito às custas da opressão, às custas da miséria das outras pessoas. Era o que estava acontecendo. Agora, como reconstruir? Como estar em harmonia? Como viver em paz? Como se concentrar no projeto sendo explorados dessa forma? Sendo explorados nesse cenário de reconstrução, onde todos os esforços deveriam ser mobilizados para aquele projeto que Deus havia constituído. Então, tudo isso ameaçava a união do povo de Deus naquele momento. E vamos ver o que aconteceu posteriormente. Neemias solucionou o problema. Olha que interessante. Como ele fez isso? Ele convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo, lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, confrontou-os na sua injustiça, fez aquele grande questionamento: porventura vamos vender uns aos outros? Não podemos agir assim. Ele ainda continua, faz uma proposta conciliadora, dizendo: vamos deixar esse ganho, vamos restituí-lhes hoje. E o próprio Neemias se incluiu na proposta, porque Neemias também emprestava juro. E ele não pode ser condenado por isso, como eu disse anteriormente. Ninguém empresta o seu dinheiro para que ele fique desvalorizado no decorrer do tempo. Mas o que acontece? Há momentos e momentos. Há condições e condições. Então, naquele momento, não era oportuno obter lucro em função da dificuldade dos irmãos mais pobres. Naquele momento, era necessário unir forças para que a reconstrução fosse realizada. Então, Neemias propôs a restituição para essas pessoas que haviam sido defraudadas e se incluiu dizendo que ele mesmo iria agir assim também, pois estava disposto a não receber mais juros pelos empréstimos realizados. Veja que coisa interessante. Não basta só como líder, aqui podemos fazer esse comentário de forma pontual, não basta só como líder orientar o povo em detrimento das atitudes particulares. O líder precisa também agir, o líder precisa dar exemplo. O líder não só dá direção, ele caminha em direção, porque as pessoas vão ouvir o que ele diz e se pautar nas atitudes que ele tem. E Neemias agiu assim. Ele orientou e também fez para que o povo pudesse seguir o seu exemplo. E a proposta de Neemias foi acatada. O texto mostra isso. Neemias 5,12. Restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Foi um ato simbólico que confirmou aquele juramento solene. Então perceba que isso se concretizou, isso se efetivou, isso se realizou, porque Neemias deu a instrução, deu o exemplo e o povo acatou e estava disposto também a realizar. Naquela época havia muita pobreza, o rei arrecadava impostos, tributos, né? Ouro, prata. Então o povo tinha que constantemente estar ali quitando com as suas obrigações em relação ao rei. E além disso, havia a figura dos próprios irmãos que eram mais ricos, que estavam obtendo juros muito altos a partir dos empréstimos que faziam e confiscando bens, confiscando até os próprios filhos dos seus irmãos mais pobres. Então era um cenário caótico, um cenário complexo, um cenário delicado que estava promovendo a desunião. Mas Neemias entendeu, percebeu o que estava acontecendo e agiu no sentido de mudar aquela situação e fazer com que o povo estivesse novamente unido e pudesse não só se caracterizar como irmãos teoricamente, mas na prática agir como irmãos.
Então é importante pontuar isso. Não podemos nos apropriar da palavra de Deus e achar que o fato de conhecermos e guardarmos em nós é o suficiente. Não. Precisamos agir segundo orienta a palavra. É ouvir, guardar e praticar no nosso viver diário. Quando Neemias agiu, ele realizou isso. Ele deu exemplo disso. E o cenário mudou. Então, antes de ir para o próximo tópico, mais uma sugestão de bibliografia, comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Então, você que pode também adquirir ou usufruir dessa ferramenta, aproveite para estar entendendo um pouco sobre o contexto das passagens bíblicas. Vamos continuando para o quarto tópico e último dessa lição. Vamos ver o que nos diz. A paz voltou a reinar entre os judeus. Problema solucionado, quais foram as consequências? Vamos ver o que aconteceu? Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Está aqui um exemplo para nós. Além de que problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Veja o que o autor traz aqui como um comentário nesse tópico. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos. Hoje, isto é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Então perceba, irmãos, todos aqueles que estão na liderança de um grupo, de uma comunidade, principalmente de uma igreja, mas isso também se estende a pequenos grupos, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de departamentos. Ele precisa agir no sentido de sanar, de solucionar os problemas que advêm naquele cenário. Se o problema vem à tona, não podemos ser negligentes. Se o problema está exposto, explícito, nós precisamos agir no sentido de promover uma solução. Foi isso que Neemias fez. Neemias interviu, Neemias agiu quando ele percebeu que o problema estava ali instalado, o problema estava contaminando as pessoas. Há situações em que nós conseguimos detectar no início, e isso é ideal, que nós tratemos logo de forma preventiva ou corretiva no início. É importante cortar o mal pela raiz, sempre. Mas às vezes nós só conseguimos identificar o problema quando ele está implantado. Mas ainda assim não podemos deixar de agir. É necessário atuar de maneira firme, incisiva e segundo a direção de Deus, para sanar toda e qualquer situação que está acometendo a comunidade. E o autor ainda coloca que os problemas relacionais devem ser tratados de forma carinhosa. Em que sentido? A Bíblia diz lá em Mateus que bem-aventurados são os pacificadores. Porque a desunião representa uma obra da carne, conforme está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Porque tudo que o diabo tenta fazer é separar as pessoas, desunir as pessoas, dividir os grupos. Porque um reino entre si desunido não irá prosperar. Um reino dividido não subsiste. Foram palavras do próprio Cristo. Se nós olharmos hoje para a nossa sociedade, o que tem acontecido no decorrer da história? A sociedade tem sido fatiada, dividida em grupos. São as chamadas minorias. Negros, homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, índios, deficientes, esquerda, direita. E uma sociedade assim fragmentada, assim subdividida, ela não prevalece. Porque o tempo todo estão ali
os conflitos presentes, cada um tendendo para suas próprias necessidades, cada um se inclinando para os seus próprios interesses, cada um pautado nas suas próprias ideologias, só que um detalhe, em detrimento do bem comum. Quando falamos em comunidade, a raiz é tudo em comum. E aqui não estamos falando de comunismo, estamos falando de comunidade. É totalmente diferente. Então, o interesse geral, o interesse da comunidade, da sociedade, ele tem que se sobrepor ao interesse particular individual, para que haja um equilíbrio. Assim os governantes têm que atuar. Assim os líderes têm que governar, baseados, pautados nos princípios da palavra de Deus, buscando atender os interesses da comunidade. Eu sei que não é uma equação fácil de se resolver, mas temos que lutar e buscar essa resolução. Porque para isso Deus nos disse: aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Pai que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Temos que a todo tempo pedir a sabedoria a Deus, para saber administrar, para saber lidar com os interesses e as necessidades das pessoas, mas não privilegiando grupos, atuando sim para o bem comum. Porque a desunião, ela destrói a comunhão, destrói o amor entre as pessoas. E trazendo para um contexto de igreja, faz com que o foco da igreja seja desconstruído, faz com que o objetivo principal da igreja, que é exercer o amor para com o próximo, seja descaracterizado. Faz com que a oração que Jesus teve, pedindo para que todos sejam um, como Ele e o Pai são um, não se concretize. Então nós precisamos viver em união, viver em coinonia, viver em comunhão, para que possamos ser bem-sucedidos, principalmente na nossa caminhada cristã. Devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo, e a união é o que expressa isso. Se as pessoas que estão além olham para nós e percebem uma família, um só corpo que vive em união, isso é testemunho da natureza de Cristo em nós. Precisamos desenvolver isso, precisamos valorizar isso, precisamos abraçar essa causa e viver conforme nos orienta a palavra de Deus, unidos em comunhão, para que sejamos vitoriosos. Deixa eu concluir aqui com alguns questionamentos que o autor traz no final. O que caracterizava os judeus libertos do cativeiro? A união. O que simbolizava a união entre os judeus que retornaram do cativeiro e Deus? A união que deve haver entre Jesus e a igreja. Então veja que está totalmente associado. É nós analisarmos o texto naquele cenário em que ocorreu e depois fazermos a aplicação para o nosso dia a dia. O que estava ameaçando a união entre os judeus? A injustiça social que era cometida pelos ricos em relação aos pobres. O que representa a desunião? A desunião representa uma obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5. A palavra é bem explícita quando diz desunião na lista das obras da carne. De acordo com a lição, o que representa a união entre os crentes? Representa o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Então, olha que interessante. Tudo isso serve para a nossa reflexão e possamos guardar esses ensinamentos no nosso coração e colocá-los em prática para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Eu quero te pedir mais uma vez que deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Foi muito bom estar com você. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus e que o Senhor possa cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Vamos continuar, vamos caminhar, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos alcançar o nosso alvo.
que é nos encontrarmos com Cristo para reinarmos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.